grande finale do nosso evento. Vou passar a palavra ao professor Carlos Conder também para as suas palavras, mas quero registrar, antes de mais nada, o agradecimento muito profundo, professor Gustavo Tepedino, de todos os integrantes da Clínica de Responsabilidade Civil, por você ter aceito prontamente o convite para fazer a conferência de encerramento desse evento, que é a abertura oficial dessa Clínica de Responsabilidade Civil da UERJ, por ter apoiado desde o primeiro momento essa clínica, ajudado a gente nesse processo. E quero explicar aos alunos que estão aqui presentes, que muitas vezes a gente aterriza na UERJ, né? Nada é muito explicado para a gente vai conhecendo os personagens aos poucos, e é bom que a história seja sempre contada e a justiça seja sempre feita. O professor Gustavo Tepedino não foi só o professor de todos nós aqui, mas ele foi responsável pela criação do programa de pós-graduação em Direito Civil da nossa UERJ, ele foi diretor da UERJ, ele foi, de diversas formas, contribuiu para essa pós-graduação, dedicou uma vida, muitos anos da sua vida, e continua dedicando muitos anos da sua vida, sempre dando aula na graduação e na pós-graduação, e institucionalizou, criou dentro da UERJ a Escola de Direito Civil, que a gente hoje conhece no Brasil como Escola de Direito Civil Constitucional, mas formalmente criou esse programa e substancialmente alimentou esse programa com seu esforço e sua dedicação durante tantos anos. Então, para todos nós aqui, é especialmente simbólico, tenho certeza que falo em nome de toda a mesa, especialmente simbólico, especialmente representativo, ter o professor Gustavo Tepedino fazendo a conferência de encerramento. E é representativo também que o tenhamos no turno da noite, porque eu e o professor Carlos Conder, quando conversarmos sobre a programação, eu dei aula durante 10 anos no turno da noite, o professor Carlos Conder ainda é professor do turno da noite, o professor Gustavo Tepedino deu aula no turno da noite enquanto diretor, está ali a foto dele em algum lugar na galeria, sempre prestigiou o turno da noite, e eu me acostumei a ouvir alunos dizendo, olha, os grandes professores não vêm fazer conferência durante a noite, não há grandes nomes no turno da noite, ficava até meio um pouco chateado, porque eu falava, não, eu sou um nomezinho médio, assim, tem alguma moral, mas, e aí a gente conversando sobre a programação, eu e o professor Carlos Conde dizendo, em vez de fazer uma conferência de abertura com um grande nome, vamos fazer uma conferência de encerramento, e o nome a gente não teve a menor dúvida de quem seria, ele prontamente aceitou, com tantos afazeres via UERJ, fora do turno que ele hoje dá aula, para fazer essa conferência para vocês, prestigiando, assim, mais uma vez, o turno da noite. Então, professor Gustavo Tepedino, muito obrigado de coração, uma alegria tê-lo aqui como conferencista de encerramento do nosso evento da clínica. Dito isso, passo a palavra ao professor Carlos Conder. Eu não vou fazer uso da palavra, não. Acho que o professor quer usar o pulto e instalar o PowerPoint, né? Podemos falar, então. Por favor. Vou para ali que eu vejo. Obrigado. Primeiro, boa noite a todos. Professor Schreiber, professor Carlos Conder, pessoa de vocês, eu agradeço muito o convite e eu fico emocionado com todas as atividades da UERJ. A UERJ, o que mais me encanta é essa dinâmica, né? Com tantas outras aulas, hoje coincidiram outros eventos e vocês aqui interessados essa hora, com nossos mestrandos, doutorandos, esses jovens brilhantes professores que fazem parte do nosso grupo de pesquisa. Aqui a história do direito civil é muito séria. Quem gostar de direito civil, eu acho que é o departamento de direito civil mais importante do Brasil hoje. E falo isso com muita sinceridade, a exceção desse que vos fala. Eu dei aula no turno da noite, a turma do professor Carlos Edson, ele foi meu assistente dando aula para a turma do professor Anderson Schreiber. O professor Anderson Schreiber deu aula como assistente na turma que nós demos o curso para a professora Milena Oliva por 5 anos. A professora Milena Oliva deu aula para a turma do professor Eduardo. A turma do professor Eduardo deu aula para a turma do professor Rodrigo. O professor Rodrigo já dá aula para a turma dos meus assistentes hoje de pesquisa. Então, essa
essa continuidade aqui é toda feita com muito amor pela faculdade. E eu chego aqui e vejo o professor Rodrigo falando sobre um tema que o Paulo Mota Pinto, depois de 1.200 páginas, quando eu fui começar a ler o livro dele, na introdução ele dizia assim: evidentemente não quis, nem imaginei tentar esgotar o tema. Quando eu vi as 1.200 páginas dele, falei, só mesmo o professor Rodrigo para reenfrentá-lo aqui no Brasil. Bom, eu trouxe esse PowerPoint achando que facilitaria só porque tem alguns artigos, algumas decisões para nós pensarmos juntos. A ideia seria mostrar, depois de tantas exposições sobre temas tão legais que eu vi no programa, tentar dar uma visão geral para vocês do sistema de hoje. Então, hoje eu quis mostrar que nós temos um sistema dualista. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que no passado, e até bem pouco tempo atrás, uns 20, 30 anos no direito é pouco tempo, né? Se dizia que a responsabilidade era a responsabilidade subjetiva. Ou seja, ato ilícito, que vocês viram, artigo 186 do Código Civil. E a responsabilidade objetiva seria uma exceção, quando o legislador quisesse assim definir. Com o passar do tempo, houve uma febre de responsabilidade objetiva, por vários motivos históricos. E, em particular, o Código Consumidor, ele traz a responsabilidade objetiva e, com isso, volta para o primeiro mesmo, só para mostrar que, com isso, essa transição da técnica subjetivista para o que se chama hoje de objetivação, ela se dá de duas maneiras. A primeira é essa quantidade de hipóteses no Código Civil, artigo 927, parágrafo único, no Código de Defesa do Consumidor, meio ambiente, tanto em que a responsabilidade é de fato objetiva, ou seja, independe de culpa. Mas, de outra maneira, se fala também daquilo que se hoje tem falado, e alguns dos conferencistas devem ter mencionado, que é a chamada culpa normativa, ou seja, mesmo no âmbito da responsabilidade subjetiva, não se busca tanto a intenção, de desvio através do ato ilícito, mas uma certa ruptura, ou não, de padrões de comportamento que vão sendo estabelecidos para determinadas circunstâncias concretas. Como deve se portar a pessoa num determinado ou noutro cenário. Diante disso, afirma-se que nós estamos hoje diante de um sistema dualista com uma objetivação da responsabilidade que se dá seja pela responsabilidade objetiva, seja na responsabilidade subjetiva através dessa busca da culpa normativa, dos padrões de comportamento, no caso concreto, que substituem o velho e boa busca da intenção, do dolo, etc. e tal, que no passado guiava a responsabilidade. Mas isso não deve significar o abandono da importância da responsabilidade subjetiva, do ato ilícito. Quando o professor Rodrigo dizia ali sobre descumprimento, inadimplemento contratual, ele está atribuindo culpa a alguém. Isso é importante, porque, embora pareça até meio velho, culpa, antigo, na verdade é o que separa o bom do ruim, ou seja, o que separa o bom comportamento, que deve ser premiado, do mau comportamento, que deve ser, de alguma maneira, sujeito às consequências próprias do direito civil. Então, é importante ressalvar que a responsabilidade objetiva tem muita importância, não deve ser substituída inteiramente pela responsabilidade objetiva, a não ser quando há os pressupostos próprios. Então, nessa transição, hoje nós temos um sistema duplo. De um lado, o ato ilícito, responsabilidade subjetiva, como eu dizia, que requer ação ou omissão humana, que requer a culpa, essa culpa que está sendo substituída pela culpa normativa, o dano e o nexo de causalidade. Vejam que esses requisitos do ilícito são fundamentais à responsabilidade subjetiva. É comum as pessoas, de alguma maneira, abrirem mão, na análise do ato ilícito, dos seus requisitos, mas o ato contrário à ordem jurídica, o ato antijurídico, se ele não for composto de um elemento subjetivo de ruptura da ordem jurídica, contratual ou extracontratual, e se não produzir dano, não gerará responsabilidade civil. Então, os elementos do ilícito são
esses 4, que podem ser agrupados em 3, mas que, vejam bem, quer significar, ou todos eles querem significar, um ato contrário à ordem jurídica contratual ou extracontratual, que causa dano, que é consciente de conduta, e que tem um nexo de causalidade entre esse comportamento e o dano. Ou seja, o nexo de causalidade é indispensável para a caracterização do ato ilícito. Se nós verificarmos a responsabilidade objetiva, não é muito diferente. O que nós vamos ter, ou é bem diferente por um lado, mas não é muito diferente no sentido de que deva ser pesquisado também os requisitos da responsabilidade objetiva. E aí o que nós vamos ver é que a fonte legal, ela decorre de certas atividades, em relação às quais a ordem jurídica quer responsabilizar aquele que é o titular dessas atividades econômicas ou atividades perigosas, e que também exige esse mecanismo de causalidade. Então, vamos adiante, nós vamos verificar aqui que nós temos no 927, por exemplo, já o exemplo típico em que existe a responsabilidade subjetiva no caput e a objetiva no parágrafo único. O que nós vamos verificar é que tanto na responsabilidade subjetiva nós temos os elementos do ilícito, que eu acabei de dizer, a conduta, a culpa, no sentido da consciência da prática ou da omissão, o dano e o nexo de causalidade, quanto na responsabilidade objetiva, que nós vamos ter uma atividade determinada, o dano, não há necessidade de culpa, porque a responsabilidade objetiva, vocês já viram isso várias vezes, o nexo de causalidade é indispensável entre aquela atividade e o dano, e normalmente existe algum filtro inserido pelo legislador para que a responsabilidade não se expanda demasiadamente. Então, por exemplo, no caso do direito consumidor, a necessidade do defeito. Por que o sujeito que bate de carro, por si só, não pode responsabilizar a montadora do carro? Porque a responsabilidade contra a montadora dependeria de um defeito. Então, o legislador traz a necessidade da atividade, o dano, o nexo de causalidade e o defeito. Então, se eu compro uma faca de cozinha e, ao cortar a carne, eu corto o meu dedo, não há defeito, porque ela funcionou exatamente como ela tinha que funcionar, então não vai caber a responsabilidade civil. Esse exemplo tão bobo assim que eu dou é para esclarecer que não se pode pretender, nessa tendência que é muito válida e legítima de proteção cada vez maior da vítima, superar os requisitos indispensáveis para o dever de reparar, mesmo na responsabilidade objetiva. Então, eu trago o 927, que, de alguma maneira, culmina com um processo em que, em várias hipóteses do Código Civil, que não vamos ter tempo de analisar aqui, nós passamos a responsabilidade subjetiva para a objetiva. Por exemplo, responsabilidade do preposto, responsabilidade dos pais ou responsável pelos atos dos menores, sob sua autoridade parental. São hipóteses de responsabilidade que eram subjetivas e hoje o Código traz como objetivo. Mas quando a gente verifica o 927, a gente verifica que o parágrafo único afirma que haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, portanto, responsabilidade objetiva, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, primeira hipótese, especificada em lei, por exemplo, CDC, o Código Consumidor, ou, isso que eu queria chamar a atenção para vocês, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Esse parágrafo que exige que, para ser responsabilidade objetiva, a atividade tem que ser normalmente desenvolvida, não é uma coisa esporádica, e que normalmente desenvolvida ela possa implicar, por sua natureza, em risco, essa previsão gerou muita controvérsia, porque há quem queira aplicar em qualquer hipótese a responsabilidade objetiva, e aí é um exagero, não é? Guimarães Rosa, né, que dizia, o personagem dele, né, o personagem delicioso, ele dizia: viver é muito perigoso, doutor. Viver é muito perigoso. Se nós pensarmos assim,
o pastor da igreja, num sermão, pode ofender muita gente, a imprensa todo dia ofende as pessoas, o sujeito que anda, sei lá, de carro, de bicicleta, pode ser um perigo ambulante quando ele não dirige bem a bicicleta. Tem pessoas que dirigindo um automóvel por si só já é um horror, não é verdade? Então, não podemos levar para essas hipóteses, porque nessas hipóteses nós temos a responsabilidade normal, que é subjetiva, ou que é regular, é subjetiva nesses casos. A responsabilidade, então, aqui, há 3 correntes que disputam esse parágrafo único do 927. A teoria do risco-proveito, no sentido, não, quem tem o proveito da atividade, qualquer força econômica, tem que ter o risco da atividade. Então, essa hipótese do risco-proveito foi uma hipótese tentadora para muitos no direito civil, mas não é isso que o Código disse. Tem uma teoria do risco organizacional, no sentido, não, quem organiza uma certa empresa, essa organização gera um impacto maior. Se eu tenho um táxi na rua, eu tenho um impacto de risco. Se eu tenho 10 táxis, aquela organização geraria maior. Mas também não é isso que o Código diz. Então, acabou prevalecendo na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que, nessa particular do parágrafo único, prevalece o chamado risco criado, ou seja, há um controle de riscos demasiados. Então, por exemplo, a responsabilidade no trânsito hoje tem sido ainda subjetiva na jurisprudência. Se nós tivermos uma atividade que supera o risco normal para um risco de grande escala, essa quantificação e a qualidade também da atividade é que vai acabar gerando 927. Então, a primeira observação que eu faria é de um certo contenção acerca da utilização do parágrafo do artigo 927. E, a propósito, eu chamo a atenção agora do Código do Consumidor. Não vou poder me dedicar muito aqui, está pequenininho também, mas o que eu quis trazer do Código do Consumidor hoje para refletir, não só com os estudantes, mas com meus colegas aqui hoje, é que o Código de Defesa do Consumidor, ele cria a responsabilidade objetiva, artigo 12, para os produtos, artigo 14 dos serviços, e depois o legislador do consumidor, ele tem uma previsão no artigo 14, que determina, não sei se está dando para ele, então, o uso bem pequenininho, né? Bom, o produto é defeituoso, dá para ver a palavra primeiro, quando não oferece segurança que deles se espera. Então, afirma-se que a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ou ela se dá por vício de quantidade ou qualidade. Você comprou uma caixinha de leite e veio pela metade, ou quantidade ou qualidade não está boa, então é como se fosse um vício oculto do direito civil e o vício aparente protege o consumidor, ou existe responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço. Ou vem responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço. Ora, a responsabilidade por fato do produto ou do serviço é chamada de acidente de consumo. Esse acidente do consumo é tratado pelo Código do Consumidor como uma hipótese de responsabilidade civil, por exemplo, em que explode um botijão de gás na padaria, em que, portanto, vai gerar responsabilidade não só para os consumidores, como para aquelas pessoas que passam por perto, que são consumidores por equiparação, artigo 27, e, portanto, é um acidente de consumo típico. Mas, a rigor, o que eu quero dizer é que acidente de consumo tem que ser tratado de uma maneira muito ampla. Não é apenas quando há um acidente, tecnicamente, em termos de segurança da vida ou da integridade psicofísica do consumidor. Qualquer dano decorrente da quebra da expectativa em relação à performance do produto, venha ser danoso fisicamente ou não ao consumidor, a terceiros, está dentro da responsabilidade civil do acidente de consumo. Porque acidente de consumo não pode ser considerado como um acidente que a gente, na linguagem vulgar, considera como tal. Eu digo isso porque a jurisprudência do STJ chegou a fazer
assim, aplicação, hora do CDC 5 anos, hora dos 20 anos, considerando ato ilícito, aplicando o ato ilícito em outras hipóteses. Quando, na verdade, o sistema foi feito com os 3 anos de responsabilidade civil do Código Civil e com os 5 no Código de Defesa do Consumidor, que é um prazo maior, para todas as hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de relação de consumo. Então, eu acho que nós temos que ampliar um pouco o conceito que tem sido atribuído a acidente de consumo. E é por isso que eu trouxe essa perspectiva no slide 5, próximo. Eu trago do 14, que fica mais claro isso. Em cima, o fornecedor de serviço responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Quer dizer, uma informação insuficiente ou inadequada que prejudica o aproveitamento econômico do bem, se foi considerado um dano e anexo causalidade, gera a responsabilidade civil do Código do Consumidor. É tecnicamente uma quebra de expectativa. Abrindo um parênteses, eu tive uma derrota, advogado e professor, então não devia nunca ser autor de ação, jamais. É como se a gente tivesse condenado a nunca litigar, porque é péssimo. E a minha estreia, que foi muito infeliz, as minhas filhas eram pequenininhas, a gente tinha encomendado uma pizza no domingo, estava no forno esquentando, uma engatinhava e a outra com 4 anos assim em volta, e explode o forno. Explodiu, plum, vidro para todo lado. Eu levei um susto. Felizmente não machucou ninguém. E aí falei, professor de direito do consumidor, tinha dado um curso de especialização para juízes. Estava todo feliz. Entrei com uma ação. Perdi a ação. Porque a juíza, que tinha sido minha aluna, não da UERJ, nesse curso de especialização de uma universidade privada, a juíza, ela confundiu o artigo 26 com o artigo 27, ou seja, ela entendeu que o fato de ter quebrado o forno, o vidro, era um vício de qualidade ou quantidade, que, portanto, teria um prazo decadencial, 60 ou 90 dias e tal, e não uma responsabilidade civil por acidente de consumo. Ela não caracterizou como acidente de consumo. Depois ela se lamentou por um colega que era meu amigo, dizendo assim, bobiei, morguei, falou uma gíriazinha antiga que vocês não conhecem, para dizer que tinha bobeado porque tinha errado. Mas notem que, no fundo, é porque a doutrina dele de consumidor, às vezes, tipifica de maneira muito estática o que o Código de Consumidor não foi isso que ele fez. Ele criou vício de qualidade e quantidade, para vícios aparentes e ocultos, e depois vícios próprios de legítima expectativa, que é acidente de consumo muito geral. É a responsabilidade civil propriamente dita. Isso tem que ser, de alguma maneira, bem desenvolvido e nem sempre o é. E abrindo um outro parênteses importante, no que tange a vício de qualidade e quantidade, ao contrário do Código Civil, a contagem do prazo decadencial para tomar as providências próprias, para trocar o produto, ou pedir para consertá-lo, ou devolver o dinheiro, etc. e tal, quando aparece o defeito. Portanto, o defeito pode apresentar muito tempo depois. Portanto, aquelas extensões de garantias que a gente paga, no fundo, é uma enganação. Por quê? Porque se tem garantia da loja ou da indústria. Mas, fora disso, o consumidor estaria protegido enquanto durasse a vida útil do bem. E, aos poucos, foram-se, na prática da indústria, associando vida útil com garantia. Então, você tem uma torradeira que você comprou, você vai lá 2 anos depois, já acabou a garantia? Ah, sinto muito, acabou a garantia. Poxa, mas tem só 2 anos, tá velhinho, cara, só 2 anos. 2 anos, imagina, coroa acha que 2 anos. Ou seja, qual é a vida útil de uma torradeira ou de uma geladeira? No telefone celular, então, é um horror, porque eles já fazem para não durar mesmo 6 meses. Mas será que essa é a vida útil agora de tudo? Então, já houve um precedente do ministro Salomão no STJ garantindo a vida útil e tal, não sei quanto tempo foi depois. Realmente, você tem um ar-condicionado, garantia era de 1 ano.
1 ano e 2 meses depois, saiu da garantia, não vão consertar mais? Você tem que fazer uma extensão de garantia. Se a vida útil dele não é de 1 ano, se houve um problema e o problema não foi atribuído à sua manutenção, é um vício de qualidade ou quantidade de Código do Consumidor. Só que a gente, advogado, não pode litigar, essa é a regra nossa, então a gente nasceu para sofrer, perder e ser humilhado e aplaudir os nossos clientes que ganham. Muito bem, então vamos adiante. O nexo de causalidade, então, chama atenção. O nexo de causalidade, como ele é presente tanto na responsabilidade subjetiva quanto na objetiva, e diante do fato de que, de alguma maneira, com a objetivação aqui aludida à responsabilidade civil, o papel da culpa cada vez mais se esmaece, o nexo de causalidade ganha enorme importância. Vale dizer, no fundo, é preciso ter uma função de contenção. Quando acontece algum acidente, dá vontade de culpar todo mundo, ou não é? Se a gente cair na rua, não vou dizer que eu caí na rua, que eu estou distraído. É porque a pedra estava ruim, ou porque alguém me aborreceu muito em casa e eu fiquei nervoso. A gente sempre culpa alguém. Aliás, na tradição judaico-cristã, que nos influencia, sobretudo as mulheres sempre se acham culpadas de alguma coisa. A minha avózinha, quando tinha um doce muito gostoso, ela dizia assim, essa torta que está tão boa que me dá remorso. Dá remorso, você vê o prazer dela, dava remorso. Mas a gente, no fundo, a gente fica culpando alguém por qualquer fato. No caso do dever de reparar, o dever de reparar deve ser associado à causalidade. Que causalidade? Há várias teorias. Eu vou simplificar, não vamos entrar em discussão sobre teorias, mas no direito brasileiro existe, desde o Código 16, uma norma de responsabilidade contratual, que agora é do 403 do Código Civil, que é utilizada pela jurisprudência e pela doutrina, professor Agostinho Alvim, depois dos grandes autores, depois o ministro Moreira Alves no Supremo Tribunal Federal, como manifestação da teoria da chamada causalidade direta, que é a partir do disposto do 403, que é o que se extrai do preceito do Código. O que diz o artigo 403? Ainda que em execução, contrato, mas vamos imaginar o ilícito também extracontratual, resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Então, sem prejuízo disposto na lei processual. Então, resumindo, se entende que esse dispositivo contém a causalidade. Ou seja, se eu tenho uma causalidade indireta, normalmente não gera o dever de reparação. Digo normalmente porque em algumas hipóteses o próprio Código prevê. Se o sujeito mata uma pessoa, há um dever do assassino de sustento das pessoas que eram dependentes da vítima. É um dano indireto, porque ele não matou a vítima, ele matou a vítima, mas o filho da vítima, indiretamente, perdeu o sustento. Então, há algumas hipóteses. Então, a teoria da causalidade direta e imediata tem uma subteoria, que é da necessariedade, que é o que acabou prevalecendo nos tribunais brasileiros, ou seja, há o dever de reparação quando com esse dano foi necessariamente produzido por aquele ato, ou por aquela atividade, ou como daquela atividade necessariamente se produziria esse dano. O precedente no Supremo que gerou essa discussão foi um precedente no passado, já remoto, mas de 1992, do ministro Moreira Alves, para quem quiser anotar, é um recurso extraordinário, 130.764, 130.764/1, aliás, 130.764-1/Paraná, ministro Moreira Alves, 12 de maio de 92. E foi uma hipótese em que ladrões fugiram da penitenciária do Paraná e 20 meses depois assaltaram uma joalheria em Curitiba, 21 meses depois. E a joalheria entrou com uma ação de responsabilidade civil contra o Estado,
já que aquela quadrilha que fugiu, que era para estar presa, teria sido a responsável pelo assalto. E ganharam no Tribunal do Paraná. E no Supremo foi reformada essa decisão. O Supremo disse, olha, tudo é verdade, mas o assalto não foi causa necessária da fuga. Porque se passaram 20 meses, houve certamente um plano de assalto, uma segurança de eficiência, uma contratação de armas ou de outros bandidos. Então, há outras causas que intervieram. Então, esse é um leading case considerado para efeito da causalidade necessária em termos de jurisprudência brasileira. Portanto, nós temos essas teorias da causalidade, temos as excludentes de causalidade sobre as quais eu não vou poder me prender aqui, mas é claro que as excludentes de causalidade são aquelas hipóteses que afastam essa necessariedade. Então, se houve uma culpa da vítima, nós estamos excluindo a causalidade. Se nós tivermos hipótese e o exercício regular de um direito, o dano é justo, o dano não é injusto. Não é verdade? Se o professor Rodrigo estiver me devendo R$200, eu falo assim, hoje você me paga, e ele tiver um infarte com essa minha cobrança, infelizmente, não era essa a minha intenção, mas é claro que eu estava no exercício regular do direito. É claro que o abuso no Código Consumidor ele é afastado. Antigamente tinha uns cobradores, que eram os laranjinhas, os caras tinham uns macacões laranjas. Então, imagina, vai cobrar de um médico, aí na sala de espera do médico chega lá o laranjinha sentado. Aí, era um constrangimento. No escritório de advocacia tem um laranjinha na sala de espera. O cliente passa e fala, o sujeito está devendo a todo mundo. Então, isso aí foi considerado uma cobrança vexatória. Não é possível botar um laranjinha para cobrar as pessoas, não é? Em escolas, por exemplo, avisar os alunos, olha, fulano de tal não fará prova se não pagar no final do mês. Era uma maneira de humilhar um aluno. Então, tudo isso foi afastado, felizmente, mas a verdade é que com essas transformações há uma explosão de novos danos. E esses novos danos têm que ser, de alguma maneira, filtrados, seja no sentido de se analisar até que ponto algumas hipóteses, vocês viram algumas hipóteses já novas aqui hoje tratadas, são hipóteses próprias de responsabilidade civil ou são incômodos, são situações decorrentes da vida, especialmente vida urbana, e até que ponto são danos injustos suscetíveis de reparação. Essa é uma grande questão. E a outra, causalidade. São os temas que hoje nós temos. De alguma maneira, os alunos que já estudaram responsabilidade civil aqui percebem que numa vida urbana, não é? Imagino que todos aqui tenham vizinhos, não é? Vocês conhecem algum vizinho que tenha bom gosto musical? Eu não conheço, nunca vi na minha vida. Que resolva fritar alho numa hora adequada. Péssima, às 7 da manhã, você está acordando, aquele cheiro horroroso. Então, assim, os vizinhos, mas são coisas que a gente tem que se habituar na vida. Infelizmente, estamos numa cidade urbana, né? Então, assim, eu acho que os danos também, nós vamos criando uma certa padronização de comportamentos que, às vezes, são mal educados, são comportamentos que não são devidos, mas que não geram, não caracterizam propriamente uma violação da ordem jurídica, considerando esse patamar do aceitável. Isso é uma certa comparação até com o direito de vizinhança. Uma vez a Ana Maria De Vita me falou isso, é verdade. Eu falei da vizinhança, do vizinho de mau gosto, porque no fundo é isso, né? O vizinho que ouve música alta. Há um conflito de vizinhança, mas até que ponto é admissível ou não? Não é? Eu, domingo, o sujeito do meu vizinho com uma música altíssima o dia inteiro. Olha que eu me habituei a estudar com minhas filhas gritando e tal, mas estava demais. E chegou lá às 10 da noite, eu já de olho, às 10 da noite, 10h03, 10h05. Eu acho que já passou ali do silêncio. E ele parou. Eu não falei nada. Então, assim, tem um certo viver
razoavelmente, né? Uma vez eu dei uma festa lá em casa, aí eu peguei uma trufinha de chocolate e dei para cada vizinho com um cartãozinho pedindo desculpas e tal. Funcionou. A gente ficou até de noite, ninguém teve coragem de reclamar, porque acharam fofo eu com a minha trufinha pedindo desculpas e tal, parará. Isso funciona, não é verdade? Outras vezes não funciona. Então, assim, a gente vive um pouco esse dilema. Eu trouxe alguns casos aqui agora que de alguma maneira demonstram essa evolução da responsabilidade. Alguns casos são já clássicos, né, nos estudos da gente, mas eu acho que são importantes para a gente analisar juntos. Vamos passar aqui para a gente verificar. O primeiro famoso caso é o caso do escorrega, que todos nós aqui no mestrado e doutorado já trabalhamos. Não sei se vocês já conheceram esse caso. Imaginem que no interior de São Paulo, uma comemoração de formatura, os rapazes animados, beberam bastante, começaram a dar salto mortal na piscina do hotel onde estavam. E salto mortal, até que um deles se vitimou de maneira muito séria. E foi a vítima, portanto, se tornou paraplégica e entrou com uma ação. Vejam bem o Código do Consumidor, vejam a questão da causalidade, vejam a discussão como é um drama humano, os futuros juízes aqui presentes. E acabou que no Tribunal de Justiça de São Paulo se estabeleceu a responsabilidade do hotel, do operador. O operador é o agente de viagem que contrata um pacote de alguém, tem um operador de turismo. Todos foram considerados fornecedores, reparam. Agência de viagem, mau serviço do hotel contratado, ao argumento de que o hotel deveria ter definido melhor a profundidade da piscina e a proibição de utilização depois de certa hora. Ora, nós sabemos na vida humana que um bando de rapazes na madrugada não respeitaria isso, sobretudo movidos por alegria, pelo álcool, por tudo aquilo. Então, no fundo, viveu-se um dilema. O ministro Rui Rosado, que faleceu mês passado, um grande ministro, homem sensível, ele acabou reconhecendo a responsabilidade, mas dividindo, considerando que havia culpa concorrente dos hóspedes que se vitimaram e culpa dos fornecedores de serviço do hotel. Eu trago esse caso, porque esse caso ele é paradigmático. Ele mostra o limiar da responsabilidade civil, até onde a responsabilidade civil pode chegar. Porque, por um lado, eu acho que o juiz, em primeiro instante, tinha negado a responsabilidade. É o juiz mesmo, em primeiro grau, depois que o tribunal reformou. Salvo engano, mas isso é o de menos. Por que é o limiar? Porque, por um lado, a tendência nossa, sem conhecer os autos, é achar que não há responsabilidade do operador, do agente de viagem que organizou em relação a esse fato. Mas, por outro lado, no Brasil, vocês sabem que há uma falência de serviços públicos, de saúde, de previdência, em muitos momentos. Então, às vezes, o magistrado ele se vê diante de um dilema, utilizando um pouco, às vezes, indevidamente a responsabilidade civil, como uma maneira de resolver um problema que, de outra maneira, não se resolveria. Mas notem, eu não sei qual a opinião de vocês, mas notem, a responsabilidade objetiva, artigo 12 do Código do Consumidor, todos os fornecedores entraram e, no entanto, a gente fica com o coração um pouco dividido entre a reparação ou não. Esse é um caso paradigmático. A gente, até numa entrevista da RDLC, a gente discutiu isso com o ministro Rui Rosado, tentando aprofundar essa hipótese que eu considero muito importante. Vamos adiante, discussão de causalidade alternativa. Pelo programa, acho que não foi tratado isso aqui hoje. Se a causalidade é dramática, em algumas hipóteses, a gente não sabe quem fez o dano, mas sabe que o dano partiu de um grupo de pessoas. Isso acontece muito em condomínio. Bateram no carro, e aí vem um vizinho e fala, eu estava viajando, provo que eu estou viajando. Já tirou um vizinho. A câmera conseguiu pegar 4 carros. Tiraram 4 carros, que aqueles não foram eles. Vai diminuindo. Daí a pouco nós temos 5 ou 6 pessoas.
Como resolver o problema? Normalmente não tem causalidade necessária, não há o dever de reparar. Mas de alguns anos para cá começou a se desenvolver essa hipótese de causalidade alternativa. Essas duas hipóteses que eu trouxe foram da jurisprudência. O primeiro em torcida organizada, uma briga com um pedaço de pau, em que as pessoas se machucaram bastante. Evidentemente, não foi no estado do Rio, isso foi lá no Rio Grande do Sul, foi o time Esperança contra a União, na localidade de Linha Germano, município de Teutônia, porque no Rio de Janeiro nunca haveria essa violência, que os times aqui são irmanados para o mesmo ideal do desporto. E, portanto, o que aconteceu? Foram pegos aquelas pessoas que estavam na rixa, que estavam na briga e foram levados para a delegacia. Não se descobriu quem que tinha feito tinha provocado o dano com um pedaço de pau na cabeça lá de uma pessoa. Então, o que se decidiu aqui, e depois o STJ confirmou, foi a procedência do pedido indenizatório relativamente a todos os responsáveis, entendendo que todos seriam responsáveis. Mas, olha, há uma injustiça aqui, porque alguém não fez nada demais, mas estava na briga. A outra hipótese mais interessante ainda foi a hipótese também no Rio Grande do Sul de disparo proveniente de um grupo de pessoas. Era um desfile de carnaval em que eram caçadores, tiro ao alvo lá com tiro ao pombo, não sei o quê. Mas a brincadeira era com tiros de festim. Mas um camarada, um gaúcho macho, falou: o meu vai com tiro de verdade. E, pum, no que ele deu o tiro de verdade, feriu uma pessoa. E aí nós tivemos um problema. Quem é o responsável? Todos com a mesma arma, só que todos tinham utilizado festim, menos um que não se entregou. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou responsável também aqui o grupo. Então, Regional Civil solidária a responsabilidade, muito embora só um tenha sido causador do dano, se o fato decorreu da falta do dever de vigilância, da guarda, de coisa, etc. Então, sentença reformada, porque antes o juiz tinha negado provimento. Então, vejam a tentativa de ampliação do nexo de causalidade, mas o drama, para nós, caiu um vidro de maionese uma vez num prédio no Aitá, no Rio de Janeiro. Feriu uma pessoa. O sujeito entrou contra o condomínio. Impossibilidade do pedido, porque tem gente lá que mora dos fundos. Então, o advogado falou assim: não poderia entrar contra o condomínio, porque já tentou preliminar afastando ali. Então, se discutiu muito se é possível entrar contra o condomínio, mesmo se não podemos responsabilizar todo o condomínio por aquele fato. Isso ainda era o Código de 16. E aí hoje se diz: não, é possível se ingressar sim contra todos cuja perícia, em tese, admite que poderá ter sido a origem desculpe, para acordar em vocês todos, desde que você não brigue comigo. Uma vez tinha um professor lá da USP que ele chegou com as fichinhas dele de direito de família, e o congresso era direitos reais. Aí ele começou: a união de pessoas, não sei o quê. Aí o professor, acho que houve um engano. Aí ele falou: foi minha secretária que errou, mas vai assim mesmo, que é o que eu tenho aqui. E deu mais direito de família. Tranquilo, uma beleza. Mas eu não estou quase, mas não cheguei nesse ponto, não. Pois bem, no caso da causalidade, então, alternativa, eu dizia que nós vamos ter sempre hipóteses dramáticas para considerar ou para afastar. O que é perigoso é que há uma ampliação, eu estava dizendo do condomínio. No condomínio, o que acontece é isso: acabam que alguns conseguem ter prova de que não partiu o projeto deles, e no final ficam 3, 4 pessoas. E aí a causalidade alternativa, às vezes, é muito injusta para arcar com um prejuízo dessa monta. E outras hipóteses também, nós teremos uma expansão
para certas atividades de maneira injusta, quando não se consegue provar a necessariedade daquela relação jurídica na qual todas as pessoas têm que estar incluídas. Mas vamos adiante. Um outro caso, tinha outras hipóteses, mas eu vou, para não passar tanto do tempo, de mostrar a vocês que esse mesmo progresso científico que amplia a expectativa e a qualidade de vida multiplica esse potencial de riscos na vida social. E daí nós temos o problema dos novos danos. Esses novos danos levaram também a indústria de danos, que é tão criticada na imprensa, por vezes, indenizações desarrazoadas. E com essa indústria de danos, acabam que os juízes diminuem a liquidação, então acaba sendo injusto para quem realmente sofreu um dano. Teve uma época que eu acho que o cartão de idoso vinha com fotografia, uma coisa assim, e aí alguém entrou com uma ação que estava privacidade, e aí, sei lá, 200 mil ações pedindo privacidade. E algumas, a procuração tinha sido dada para o advogado antes do sujeito requerer o cartão. Quer dizer, os advogados desenvolveram essa indústria pedindo procuração antes do sujeito. O sujeito era no escritório, assinava a procuração e depois eu te dou o cartãozinho, com ele a gente pode entrar com a ação. Quer dizer, é um exagero, é isso que a gente tem também que levar adiante. Vamos adiante, Rodrigo. Bom, e dentro dessa discussão há o dano por perda de uma chance, que eu acho também que não foi tratado aqui, mas se foi, também, que também é muito interessante. Vocês já viram perda de chance? Nesse caso da perda de chance, não há um dano efetivo em relação a um bem jurídico que foi lesado, mas da perda da chance de não se ter certa perda ou de não ter certo ganho. Então é a perda da chance que caracteriza o dano. Uma chance que eu tinha. Então eu tinha um concurso que eu ia fazer, que eu tinha certeza que eu ia passar, e o ônibus não me levou, enguiçou o ônibus, não me levou. Então, até que ponto a perda da chance é ressarcível? Trago dois casos bacanas para vocês pensarem. Um, o chamado, o famoso aqui, que era o caso do... vamos primeiro o slide... o Sou de Milhão, já está no Sou de Milhão, né? Porque antes deles é isso mesmo, perda da chance se enquadra. Então, a primeira pergunta era essa: a chance é um bem autônomo? É um dano emergente ou lucro cessante, professor Rodrigo? O dano pela perda de uma chance se enquadra em uma das categorias tradicionais de dano patrimonial, dano emergente ou lucro cessante, ou corresponde a uma nova categoria de danos patrimoniais? Então, só vocês pensarem. E o caso do Show do Milhão, que foi muito famoso. O que aconteceu no Show do Milhão? O sujeito tinha um programa de televisão, SBT, que você ia ganhando. Até que chegava no último programa, tinha uma pergunta do milhão. Você já tinha ganho 500 mil reais e ganharia 1 milhão se ganhasse aquela pergunta. Se desistisse, ficava com 500 mil, e se tentasse, perdia o dinheiro todo. Você quer continuar? Quero continuar. Aí a pergunta era: qual a extensão do território indígena garantido pela Constituição da República Brasileira? Letra A, 30 mil hectares. Letra B, 78 mil hectares. Letra C, 120 mil hectares. E letra D, 200 mil hectares. E, a rigor, a Constituição não prevê extensão alguma. Então, o sujeito errou, ficou furioso, entrou com uma ação e ganhou no Tribunal de Justiça de São Paulo 500 mil reais, ao argumento de que ele iria acertar, ele tinha acertado todo o certame e que foi prejudicado por aquela questão errada. E aí o STJ, nesse recurso especial que eu trago aqui, o relator já está aposentado, o ministro Fernando Gonçalves, em 2005, entendeu que, a rigor, o que ele perdeu ele não podia ter certeza que ele ia ganhar, que ele perdeu só a chance de acertar. E como tem 4 questões, dividiu os 500 mil por 4, ele ganhou 125 mil. Então, vejam, ele perdeu uma chance, mas a chance dele será matematicamente assim, 125, alguém que já tinha ganho tudo? É uma dúvida. Mas, por outro lado, a última questão é mais difícil. Então, nunca se acertou bem um critério para perda de chance. E o caso mais famoso do mundo de perda de chance é do bebê Perruche, Nicolas Perruche. O que aconteceu com esse bebê na França? Esse bebê nasceu com problemas gravíssimos.
com problemas gravíssimos de má formação do feto e condenado a uma quase vida vegetariana. E a mãe tinha feito exame na gravidez e o exame médico tinha se equivocado, não tinha detectado uma consequência, por exemplo, de uma rubéola que ela tinha tido no feto. Então ela entrou com uma ação na justiça e ganhou danos materiais, morais, contra o hospital, que era público, por esse erro. Mas aí, o bebê entrou representado pela mãe, em causa própria, dizendo que havia perdido a chance de não ter nascido, a chance de ter sido abortado. E ganhou. Ganhou uma fortuna a chance de não ter nascido. Aí, isso gerou um problema gravíssimo. Foi até a CUT de Cassação, é a STJ deles. E porque, filosoficamente, na França, eles chegaram a conclusão que era alguma coisa muito errada, uma chance de não nascer. Aí acabou isso gerando uma lei na França proibindo esse tipo de ação por ter nascido. Ter nascido, filosoficamente, ser um dano é algo que até hoje a doutrina discute na França, mas que foi reconhecido no caso do bebê Nicolas Perruche. Vamos adiante. Prevedores de aplicação. Agora, a questão do Marco Civil da Internet é uma questão muito interessante, do artigo 19. Eu só trouxe para vocês perceberem o que aconteceu. Na liberdade de expressão, cada vez mais é defendida por todos nós. E na internet nós temos agressões profundas. Então, o Marco Civil da Internet foi a lei que tentou estabelecer um meio termo. E o que diz o artigo 19? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, não se impede a censura, não se censura, impede a censura. O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais encontradas. Então, diante de uma agressão na internet, é preciso notificar e pedir para o próprio provedor retirar. Se ele não retirar, e aqui o legislador fazia referência até à ordem judicial específica, a ordem judicial específica deveria mandá-lo fazer. Então, em homenagem à liberdade de expressão, acabou se invertendo. Quem é agredido tem que ter esse procedimento, e se não tiver a boa vontade do provedor, poderá ficar muitos dias sofrendo injúrias, como a gente tem visto artistas em várias hipóteses acontecer. Então, eu trago uma decisão sobre esse, que é a decisão da ministra Nancy Andrighi, no RESP, ministra Nancy Andrighi, no RESP 1.308.830, de 2012, em que ela diz: ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor do dano, e por aí vai. Mas nota que houve uma inversão. Isso também é muito discutido. Só trouxe para vocês examinarem, porque por um lado você tem que defender a liberdade de expressão, mas por outro você inverte a vítima que tem que tomar essas providências, o que nem sempre é razoável. Vamos adiante, então. E na privação de uso é um tema muito caro ao professor Rodrigo da Guia, que já escreveu sobre isso, publicou, e a privação de uso é muito interessante. Eu até conversar com o professor Rodrigo, porque na pesquisa que ele fez, trazia uma hipótese em Portugal. Basicamente, a hipótese era da jurisprudência portuguesa, em que o sujeito bateu de carro. E ao bater de carro, ele, digamos assim, bateu num ônibus. Então, teoricamente, o lucro cessante, como o professor Rodrigo disse aqui, seria o lucro cessante, o que deixou de ganhar com o ônibus funcionando, será durante o período do concerto. Só que, nesse caso, o ônibus
a frota de ônibus tinha muitos ônibus guardados. Então, o réu da ação diz assim, olha, eu não te causei prejuízo nenhum. Você substituiu por outro ônibus, você tinha vários ônibus guardados mesmo, houve apenas o dano emergente, que é conserto do ônibus, mas não lucro cessante. Então, se discute em várias hipóteses, o dano pela privação de uso. Se o uso em si, o direito ao uso, que todo dono ou proprietário tem das coisas, poderia ser indenizável. O exemplo que eu trouxe foi cadeiras perpétuas do Maracanã, que foram impedidos na Copa do Mundo por um acordo espúrio do governo do Estado com a FIFA. Se impediu que os donos das cadeiras, que há 5 mil pessoas, 5 mil cadeiras no Maracanã, que são cadeiras privativas, chamadas cadeiras perpétuas. São as pessoas que ajudaram a construir o estádio. Então, digamos que naquela época, em 1950, cada um deu o preço que na época se falava que era um quarto-sala em Copacabana, que hoje seria um quarto-sala no Leblon. Então, cada um deu na época, sei lá, 1 milhão, foram 5 milhões. Sem isso, não teria sido construído o Maracanã. Então, sempre o Maracanã teve cadeira perpétua. Essas pessoas, pai para filho, mas venderam e tal. E chegou, simplesmente não vão usar. Aí não usaram na Copa da Confederação, não usaram nas Olimpíadas, né? na Copa do Mundo, depois nas Olimpíadas. E o Judiciário já tinha reconhecido que era ilícito e continuou autorizando nas outras competições, nas Olimpíadas, por exemplo, a mesma prática ilícita. E aí se disse assim, mas a pessoa não usou, não provou que queria usar, não provou que gastou dinheiro para comprar cadeira no câmbio, sei lá, no mercado. Então, se desenvolveu que o simples uso alheio tem um valor e, portanto, a privação de uso gerou dever de reparação. Vamos partir, então, já concluindo aqui. Eu concluo, meus amigos, peço desculpas se passei do tempo, mas concluo dizendo isso, quer dizer, eu trouxe esses vários casos que eu achei interessantes para refletirmos sobre essa evolução da responsabilidade civil, mostrando que nós temos que compatibilizar a responsabilidade civil com políticas públicas adequadas que garantam saúde, que garantam segurança para a gente, com seguros nas empresas privadas que possam, de alguma maneira, diminuir a judicialização tão grande que nós temos em termos de responsabilidade civil. E eu costumo sempre dizer isso, que a responsabilidade civil ela é muito importante, talvez seja hoje o tema mais em voga do direito civil no dia a dia da gente, mas ela não pode ser uma forma de suprir essa carência de políticas públicas. A carência de políticas públicas muitas vezes ocorre quando você não tem no hospital devido, não tem um transporte devido. Essa deve ser exigida por todos nós, como cidadãos, como reivindicação política, deixando para a responsabilidade civil realmente as hipóteses em que há os requisitos, seja da subjetiva, seja da objetiva, para que o dever de reparação também não seja banalizado, porque senão cada vez mais diminuem-se os valores pela proliferação indefinida de casos que batem no judiciário. Então, são essas as questões que eu procurei trazer, acho que já encerramos aí. Agradeço muito o carinho e dizer que é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Bom, diante dessa conferência espetacular, a gente só tem a agradecer novamente ao professor Gustavo Tepedino e agradecer a todos os expositores e a vocês todos pela presença. Declaro encerrado o nosso seminário. Muito obrigado.